vocês grande, ricamente, os demais já são da família da fé. Vamos continuar nossa jornada, estamos na linha de chegada do quinto livro da Bíblia, do Pentateuco, Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20. Convido você então a pôr-se em pé para a leitura da palavra de Deus. Leitura essa que é curtinha, são poucos versículos. Nós vamos ler o texto santo, Deuteronômio 30, de 15 a 20. 5 versículos. O tema escrito no livro santo: a vida ou a morte. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor, teu Deus, e andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor, teu Deus, te abençoará na terra ao que passas para possuí-las. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiser dar ouvidos, e fores seduzidos, e te inclinares a outros deuses, os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje, por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Podeis assentar. Nosso tema dessa noite baseia-se no versículo de número 15. O tema dessa noite: vida ou morte. Esse é o assunto que nós vamos meditar nessa noite. Nosso objetivo é apresentar o bem e o mal proposto por Deus. Esse é o objetivo da nossa fala, da nossa pregação nessa noite. Antes, porém, sua oração em favor de você, para que Deus possa te mostrar algo novo nesse texto. Que Deus possa falar com você. Ore por você, peça: Senhor, eu quero ser alimentado. A minha alma tem sede do Senhor, da tua palavra. Usa também o pastor, para que ele possa trazer um recado especial vindo do teu coração. Feche seus olhos e ore nesse momento, pedindo a iluminação do Senhor. Pai Celeste, a tua palavra está aberta. Que o Senhor possa nos conceder discernimento, destreza, sabedoria, para saber escolher bem e não mal. Em nome de Jesus. Amém. Era um dos dias mais difíceis da minha vida. Era difícil porque aquele meu progenitor estava sendo velado lá na capela mortuária da cidade de Barra do Piraí, e eu, como já seminarista, tinha a incumbência de fazer o ato fúnebre do meu pai. Se você ainda não perdeu um ente querido, você não tem noção do que é essa dor. Mas se você já perdeu um pai, uma mãe, você sabe muito bem que esse momento é um momento dificílimo da vida de qualquer ser humano. Está presente, está conduzindo todo o trabalho religioso, e lembrar do seu hino predileto, e cantar o seu hino predileto, o hino predileto do meu pai,
É aquele hino que começava dizendo assim, se você sabe, cante esse pedacinho comigo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, quem sabe? Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Isso tem mais de 20 anos. Bem mais de 20 anos. Mas a mensagem que o papai pregava está escrito nesse texto nessa noite. Indubitavelmente, irmão, a coisa mais difícil do ser humano é ter consciência, é ter livre agência. E eu já quero colocar essa palavra em baila, em tese, em mente, em imagem. Visualiza essa questão, livre agência ou livre regência, para saber escolher bem, para saber escolher certo, para saber escolher com quem você vai casar, para saber escolher qual o nome do seu filho, para saber escolher qual a sua vocação, o seu chamado, para saber escolher bênçãos e não maldição, para saber escolher vida e não morte. Por que que a livre agência ou livre regência é difícil para você escolher que roupa você vai? Que roupa você vai naquele casamento? Se você hoje é madrinho, madrinha, a gente veio conversando sobre isso, a noiva dita a roupa dos padrinhos e das madrinhas. E eu já vi coisas assim, cor de pink, cor de... também está vestido. E como é difícil às vezes escolher, como é difícil acertar. Será que você já escolheu? Será que você já aprendeu a escolher bem, dentro da livre regência que Deus te deixou? Aos eleitos do Senhor, a igreja do Senhor, Israel é a igreja do Senhor, essa igreja é a igreja do Senhor, essa mensagem é para os eleitos, que sabem que são predestinados, escolhidos por Deus, e que têm a livre regência, que precisam escolher a vida, e não a morte. Meus queridos, no contexto do sermão passado, que está bem passado mesmo, porque foram 2 sermões atípicos aqui, no último tema que nós conversamos aqui no contexto anterior, volte seus olhos para 30, de 1 a 14, no sermão que foi proferido dentro desse contexto, nós falávamos sobre a importância de Deus rasgar o seu coração. Então, por favor, rasgue o seu coração agora, para que você possa aprender a escolher certo. Deus se consideraria o teu coração, se considerar o teu coração, verso 6 foi o tema passado. Por que Deus se considerará o teu coração? Porque há na sua vida uma atitude de arrependimento. Arrependimento não é dó, arrependimento não é dor de consciência, arrependimento é olhar para dentro de si e reconhecer: eu sou cego, nu, pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Arrependimento é olhar para o Senhor e dizer: eu preciso da graça, da misericórdia. Em segundo lugar, queridos, Deus circuncidará o teu coração, e a consequência desse arrependimento é o perdão, a consequência é achar do Senhor alívio, a consequência é tirar dos seus ombros toda a carga que você leva ao longo da sua existência, na longa jornada que você está fazendo. Lançai sobre o Senhor, e Ele te perdoará os teus pecados, e Ele te dará uma nova vida, e Ele te concederá, em terceiro lugar, uma aliança acessível. Isso foi assunto que falamos no último sermão, sequência desse texto. Mas hoje, o meu resumo, o nosso resumo, é o seguinte: os eleitos
assume o seu compromisso perante Deus. A sua escolha tem consequências. As nossas escolhas têm consequências. Moisés olhando para aquele povo, e a gente precisa estar sentado junto àquele povo, ouvindo Moisés falando, ouvindo a palavra do Senhor para se tornar viva. Imagine você lá, Moisés está falando assim: o que vocês escolherem, vocês terão consequências. Então, se você escolhe bem, você vai ter boas consequências. Mas se você escolhe mal, você vai ter o quê? Péssimas consequências. Na vida da gente, eu estou falando para um povo eleito, especial, você lindo de Deus que está aqui nessa noite, as suas escolhas têm responsabilidades, gera compromissos. Já parou para pensar? Irmãos, o capítulo 30, de 1 a 10 de Deuteronômio, chega agora ao ponto em que o povo faz e deve fazer uma decisão contra a aliança. Eu vejo um Deus tão apelativo aqui, um Deus tão claro, falando pela boca de Moisés, de forma simples e simplificada, de uma forma que eu e você, de uma forma que as criancinhas podem entender, que o que Deus está falando desde o primeiro capítulo até agora é o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. É isso que ele está falando. Me ame, porque eu já fiz uma aliança com você. Me ame, porque eu já escrevi o seu nome no livro da vida. Me ame e não me troque por outro Deus. Eu sou um Deus zeloso, um Deus ciumento, um Deus que não vou permitir a adoração de um outro Deus. Um Deus que não vou permitir que vocês, que é o meu povo, que vocês que trazem o meu nome, que vocês que são separados dentre as outras nações, não é por causa da cor dos olhos de vocês, não é por causa do sangue de vocês, porque eu escolhi Israel, e Israel foi eu que escolhi. Então eu firmei uma aliança com vocês, eu firmei um pacto com vocês. E tudo que Moisés e o texto está falando: ame a Deus. Segundo lugar, guarde os seus mandamentos e os seus estatutos. E em terceiro lugar, obedeça. Só isso. E isso é para a igreja hoje também. Isso é para nós, para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa jornada. Deuteronômio então chega no ápice dessa aliança que Deus criou, que Deus formou. Nós sabemos a aliança da lei, e depois de ter deixado bem claro ao povo o que era solicitado, e demasiadamente difícil, nem longe demais para eles, agora algo bem mais evidente e compreensível está nos versículos de 11 a 14, e o autor apela agora ao povo que aceite a aliança e comprometa em cumpri-la de 15 a 20. Aqui está então o apelo final de Deus, e é apelo final mesmo. Moisés está finalizando seu discurso falando assim: preste atenção, o que você vai escolher? Veja o versículo 15, o que você vai escolher? Porque eu proponho diante de vocês uma aliança, eu proponho diante de vocês hoje a vida. Deus, ele olha para a igreja, ele pensa assim: olha, que a igreja presbiteriana tenha vida, que você, meu irmão, que está aqui nessa noite, tenha vida, que a sua família seja abençoada, que o seu lar seja feliz. Eu proponho para você uma aliança acessível, uma aliança indestrutível, uma aliança que não é feita por homem, que é feita por Deus. Eu proponho a vida para vocês, eu proponho o bem para vocês, mas também existe a morte e o mal. Por que a livre agência ou livre regência é difícil para o eleito? Até quando você vai lutar contra aquilo que Deus está falando? O certo é esse caminho, a vida está nesse caminho, mas eu quero esse caminho. Mas se você entrar por esse caminho, você vai achar morte. Se você ir por esse caminho, você vai achar infelicidade, a dificuldade. Pastor, me dá um exemplo para ser claro. Meus irmãos, a Bíblia diz aos solteiros: não se coloquem em julgo desigual. A Bíblia diz que o casamento é misto, é complicado. A Bíblia diz que não se deve casar mistamente. Mas por que os jovens, os solteiros, cada vez mais têm um olho grande para o casamento misto? Ah, mas fulano de tal se converteu.
Ah, Beltrano aceitou Jesus. Ah, fulano. Mas olha, não é regra. A regra é: não se coloque em julgo desigual. Ou você aceita, ou você não aceita. Mas calma, se você está em julgo desigual, aconteceu isso na sua vida, a Bíblia também tem remédios para você. Agora a Bíblia diz assim: tenha paciência, porque a mulher santa santifica o seu lar. O homem santo santifica o seu lar. Isso significa processo difícil. A santidade, a santificação é um processo que você vai chorar, que você vai lutar, que você vai gemer, que você vai tremer, que você vai falar: mas por que eu entrei por esse caminho? Porque você não ouviu aquilo que a Bíblia, a palavra, propôs para você. Um exemplo. Queridos, a vida ou a morte, ela exige de nós duas possibilidades. A primeira possibilidade, a vida e o bem. A segunda possibilidade, a morte e o mal. E essa breve divisão nesse livro de Israel apresenta um tratado comum às estipulações, sanções pactuais, testemunhais e chamada ao compromisso. Lembra que sobre todos os aspectos é um livro de lei. E se existe lei, há sanção. Se existe norma, há uma aplicabilidade da lei. E a aplicabilidade da norma e da lei aqui é: se você escolher vida, terá vida. Se você escolher morte, terá o quê? Morte. A vida ou a morte é uma chamada ao compromisso. O versículo 15 começa com uma frase coloquial: diante de ti, no presente contexto, nesse momento, na altura do meu discurso, quase terminando. Imagine que longo discurso foi esse, e o povo assentado ouvindo, e nós estamos aqui um bom tempo estudando isso, e o povo ali, e ele diz assim: olha, coloco agora diante de vocês, coloco diante de ti, para que escolha. Volte os seus olhos para o capítulo 11, a gente já passou algum tempo. Volta aí, capítulo 11. Mexe na Bíblia aí. Quero ouvir a Bíblia. Capítulo 11, 26 a 28. Olha aí, olha aí. Essa questão de bênção e maldição é uma questão que já está determinada. Você não tem que ter medo de maldição hereditária. Você não tem medo de as pessoas colocarem o seu nome na boca do sapo. Você não tem medo de mandinga. Você não precisa ter medo de nada disso. Porque a bênção e a maldição já foi descrita por Deus. Já está aqui. Eis que hoje proponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordena. A maldição se não cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares de caminhos que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceste. Veja, meus irmãos, se não é o mesmo texto que ele está dando ênfase lá, volta lá, no 31:15. São bênçãos e maldições. As alternativas completas são vidas, bênçãos, bênção ou morte, mal e maldição. O termo bem, tob, denota prosperidade, ao passo que o termo mal, ra, tem um sentido de infortúnio. Peraí, então quer dizer que alguma coisa que vai te infortunar a sua vida é uma maldição? É uma maldição. Pastor, me dá um exemplo. Eu sou, por exemplo, diabético, eu não posso com açúcar. Você vai passar a sua vida toda lutando com açúcar. Vida toda lutando com açúcar. E você vai ver aquelas guloseimas, e você vai ver o pudim, e você vai ver o doce que você mais gosta, que é o doce de batata doce, e você vai querer aquele doce de abóbora, e você vai dizer: eu não posso, 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 está chegando perto, e aquilo está te atraindo, e você... A vida toda. A vida é assim. Queridos, muitas coisas nós devemos entender em relação a esse sentido de infortúnio. É claro que eu estou dando um exemplo de fragilidade de saúde. Você tem esse probleminha, e você vai lutar a vida toda com esse probleminha.
Isso não significa que seja uma coisa má que gerou na sua vida, não estou falando isso. Eu estou falando pelo contrário, é a luta que você vai ter que ter, porque a maldição é um infortúnio que você vai lutar por o resto da vida, semelhante a essa enfermidade que você tem. Às vezes você herdou isso dos seus antepassados, do seu pai, da sua mãe, tudo bem, você já nasceu com esse problema, e esse problema vai ser um infortúnio na sua vida até, ou que você possa ser curado, porque Deus cura, amém? Deus cura, Deus tira todo o mal, ou você vai ter que aprender a lutar com isso aí, o resto da sua vida. Versículos 16 e 18. Porém, se o teu coração se desviar, veja agora uma explicação do significado destas alternativas, que começa no 16, 17 e 18. Em linguagem deuteronômica, normal, a alternativa positiva é apresentada aqui. Primeiro, o homem que guardar os mandamentos de Yahvé, andar em seus caminhos, observar todos os seus estatutos, leis, viverá e se multiplicará, e Yahvé o abençoará. Então, querido, a palavra de ordem é obediência. Não há outra saída para você. Espera do eleito que ele tenha consciência dos seus compromissos perante Deus e que ele, na sua livre agência, escolha por obediência. Está entendendo aí? Vou falar devagar para você entender e colocar na sua mente. Espera-se dos eleitos que eles assumam os seus compromissos de livre agência, escolha de livre agência, pautado na obediência a Deus. Ah, meu Deus, isso é difícil ou é fácil? O que você pensa? É muito difícil. É muito difícil. A gente vê um povo de Deus muito distante dessa realidade, viu, meu irmão? Muitas vezes a igreja ela quer escolher, muitas vezes o cristão quer escolher, muitas vezes você quer escolher aquilo que você acha que é certo. Não aquilo que a Bíblia diz que é certo. Pense em algumas escolhas que você fez e que você deixou de consultar Deus. O que a Bíblia diz a respeito dessa escolha? Por exemplo, aquele que não deixar pai, mãe, marido, esposa, família, por mim, não é digno de mim. Certa vez Jesus estava lá atendendo e tal, ensinando, pregando, curando, e alguém disse: Jesus de Nazaré, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus disse assim: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Será que Jesus estava sendo rebelde com a mãe Maria? Será que Jesus estava deixando de amar os seus irmãos legítimos ali? Não, Jesus queria ensinar para você, queria ensinar para mim, queria ensinar para a igreja, que o padrão é alto, que o padrão de escolha tem que ser pautado na fidelidade, na obediência a quem? A Deus. A Deus. Versículo 19, dê uma olhadinha. Todo ato criador de Deus, Deus criou os céus, Deus criou a terra. Deus criou tudo que existe. Deus agora então, através da obra das suas mãos, os céus e a terra, ele diz assim: veja a terra, observe os céus que são testemunha. Na realidade, os céus são o mundo invisível, angelical, criado por Deus. Todo o invisível que está além, acima dos céus, tudo estava testemunhando aquilo que o Senhor estava falando através de Moisés. Ele diz: a invocação de testemunhas é uma característica normal dos tratados. E agora em Israel, a testemunha deles seria a terra, seriam os céus. Em Israel, tal apelo aos deuses era rejeitado, mas de maneira simbólica, céu e terra eram convocados a testemunhar
Volte aqui para capítulo 4. A gente agora pode até voltar, porque é bom recordando. Capítulo 4, verso 26. Deuteronômio 4, 26. Olha lá. Hoje, tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente da terra, ao qual passar do Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruído. Veja que Moisés já tinha dito isso, com enfoque à fidelidade a Deus. Já havia sido mencionado a eles. Na presença de testemunhas, a escolha é apresentada a Israel: vida ou morte, bênção ou maldição. A decisão final cabia a Israel, dependendo da livre agência do povo. Falando em nome de Yahvé, o mediador só podia deixar bem claras alternativas então apeláveis a Israel: escolha a vida. Querido, você está aqui para escolher a vida. Irmãos, vamos ser sinceros, não tem pinho aqui na exposição. Quem é que está aqui quer escolher o inferno? Quer escolher a morte eterna? Se você está aqui é porque você quer os céus. Se você veio aqui essa noite é porque você tem certeza da eleição, da escolha, das moradas celestiais. Então, deixa aquelas pessoas falarem mal, deixa aquelas pessoas, né, Viló, comentarem: eu quero agora ir para os céus, eu vou falando de Jesus e não me importa se eu sofro bullying, mas eu sou de Cristo, eu sou de Cristo, eu não abro mão, eu testemunho de Cristo. A lição de hoje tratou isso, meu irmão, minha irmã, você ser uma testemunha real, ousada, de confiança do Senhor Jesus Cristo. A palavra gera isso no nosso coração. Versículo 20, amados. A vida consiste, terminando lá, né? A vida consiste em amar a Yahvé, dar a sua voz e apegar-se a Ele. Com a vida vinha a longevidade e a ocupação feliz da terra, que Yahvé tinha jurado aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. O apelo entre a vida e a morte, comum no Velho Testamento, é agora reverberado em Josué, é mostrado em Jeremias, no livro de Provérbios. Este apelo se torna fortemente individual. Nós gostamos de ler Provérbios, cada versículo é um provérbio de vida, para que você possa obedecer. Leia de novo Provérbios, leia de novo, medite em Provérbios, porque esse é o caminho que a igreja tem que tomar. O livro de Provérbios fala sobre isso. Ao passo que Deuteronômio é um apelo de âmbito nacional, da igreja, do corpo de Cristo. Mesmo assim, o indivíduo não era engolido pela sociedade ao ponto de evitar essa responsabilidade pessoal. Portanto, amados, o bem ou o mal, a vida ou a morte, é uma questão especial na vida dos eleitos. Assim, os eleitos assumem os seus compromissos perante Deus e que toda escolha possa apresentar as suas consequências. Quando eu observo a confissão de fé de Westminster, no capítulo de número 9, a gente sempre traz uma reflexão no nosso símbolo de fé. O Westminster, capítulo 9, trata do livre-arbítrio, da livre regência, de como Deus dotou a vontade do homem de tal liberdade natural, que ele nem é forçado para o bem nem para o mal. Nem a isso é determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza. Porque tem gente que diz que não consegue conter uma necessidade. Pastor, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar, eu não consigo parar de jogar, eu não consigo de ter maus pensamentos, eu não consigo. Consegue sim, em nome de Jesus. Se você deixar Jesus entrar na sua mente, se você deixar Jesus mudar o seu coração, se você dizer assim: Senhor, eu escolho estar na tua presença, eu escolho essa responsabilidade de ler, de meditar na tua palavra, de orar com os irmãos, de não afastar da tua casa. Queridos, Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti,
que propôs a vida e não a morte. Você tem em João 7,17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, e se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. O último livro da Bíblia diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. O que quiser receber, receba. De graça, água da vida. Receba vida, receba mudança, receba transformação, receba algo novo que Deus propõe hoje para você. Tiago 1,14 diz ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando ela o atrai e o seduz. Então o doce está me chamando, a natureza do meu corpo está querendo açúcar, mas eu não posso, então eu vou e como o doce. É assim? Não é dessa forma, não é dessa maneira, não é assim que o Senhor quer tratar com você. O que essa passagem te ensinou? A vida e a morte. Traz um chamado ao compromisso. A vida e a morte, o bem e o mal, é uma questão de compromisso dos eleitos diante do Todo-Poderoso, e nós já falamos aqui, uma questão de obediência. Moisés está indo para as suas disposições finais e procura agora afirmar alguns princípios. E esses princípios eu gostaria muito que você escrevesse ou guardasse na sua mente, ou falasse comigo. O primeiro princípio é guardar. Fale aí. Qual é o primeiro princípio? Guardar. Primeiro princípio? Guardar. O segundo princípio, amar. Fala aí. O segundo princípio? Amar. E o terceiro princípio? Andar. Então qual é o primeiro princípio? Guardar. O segundo princípio? Amar. O terceiro princípio? Andar. Beleza? Quais são esses três princípios que você tem que sair daqui hoje na sua mente, para você, na sua livre regência, acertar nas suas escolhas? Quais são? Guardar e andar. Guardar os mandamentos que hoje te ordeno. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E andar nos seus... Eu troco o meu nome se você não vai ser bem sucedido. Se você não fizer isso. Você quer bênçãos? Prosperidade? Alegria? Acertar nas suas escolhas? Guarde. Vamos lá. E antes. O problema é não ouvir e não obedecer às orientações da lei. O povo deveria ter tido compromisso com a vida. A essência da vida seria ouvir a voz do Senhor. A sua vida está em ouvir a voz do Senhor. Algumas perguntas viáveis: como você distingue a voz do Senhor? Como você ouve a voz do Senhor? Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas... Quem é que você está seguindo na sua vida hoje? O dinheiro, o remédio, os outros deuses, os problemas, os complexos, as dificuldades. Quem você está ouvindo hoje? Ouça a voz do Senhor. Meus queridos irmãos, esses aspectos apresentados aqui de amar, dar ouvido, ter vida, são aspectos importantes dentro do prisma guardar, amar e andar. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Dá ouvido à sua voz, apegando-se a Ele cada vez mais. A sua vida terá longevidade e a sua vida dependerá cada vez mais de ouvir a doce voz de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos louvar o Senhor.